Alô, alô, boa noite, sejam bem-vindos. Entrevista com Gustavo Students. Agora Fala, foi. Heron. E aí, Guga, seja bem-vindo, cara. Boa noite. Boa noite. Tava ruim, deu algum problema técnico aí. Boto fé, boto fé. Agora deu tudo certo. A gente está aqui hoje com Gustavo Studert, meu amigo que é empresário, especialista em franchises. Sou um anônimo, pô, ninguém me conhece. Mas Ué, mas. eu aceitei o convite porque o assunto é interessante. E hoje a gente vai fazer o quê? Vamos fumar um charuto, beber uma Coca-Cola. Tô feliz que você permitiu o charutinho na live, ô Heron. Que isso, quem sou eu, meu? Primeiro, eu tô sempre fumando charuto na live, então faz parte, né, da coisa, e quem sou eu para permitir alguma coisa, cara? Vamos, se quiser fazer aí, aposto que você deve estar sem calça agora, apesar de não ser permitido no programa. Nada, tô de bermuda, pô. Preciso mostrar, não, porque senão eu vou ter que mostrar também e eu tô sem calça. Eu não quero ver. Não faço a menor questão. Bota fé. Bicho, aí, mas me conta, mas você tem, o que você acha da política, falando que seu amigo te expôs aí publicamente? Olha, eu não vou dizer que eu adoro o Bolsonaro, porque se eu disser que eu adoro o Bolsonaro, metade dos teus ouvintes aí vão me odiar. E se eu disser que eu odeio o Bolsonaro, a outra metade vai passar a me odiar também. Então eu não tenho opinião sobre isso. Você não tem opinião sobre ele, mas por que você começou com o Bolsonaro? Por que você não falou? Eu gosto do Paulo Guedes. Eu acho Também que ele gosto, está fala. fazendo um bom trabalho aí, principalmente de trazer a taxa de juros para baixo, quer dizer que isso vai estimular os mercados, vai estimular o empreendedorismo. Na minha visão, eu acho que Sim, vai pegar empréstimo, né? Essas coisas ajudam. não, eu acho que os juros baixos, o Heron, ele fica pouco atrativo para quem tem dinheiro investido. Quer dizer, você ter dinheiro investido em CDI, em Tesouro Não, Direto, perdeu a atratividade nessa não, gestão. mas isso é bom para a economia porque tira o Maravilhoso, dinheiro da renda fixa, né? E vai para a renda variável. Aí o cara vai Que fazer uma migração para alternativas que possam oferecer melhores rentabilidades. E alguns vai, mercados vão se beneficiar disso. A Bolsa de vai, Valores é to, um. vai tomar mais risco, né? Por causa Não, do. tem que tomar, porque Tem que tomar. isso é um fenômeno que existe no mundo inteiro. Juros baixos, quer dizer, o governo não pode sustentar quem tem dinheiro investido. Isso é básico. Então, hoje, Tem uma pessoa que chama Rafael Viana que está falando que o reverb tá muito forte. Você tem um fone de ouvido aí para colocar, não? não tem. Então Vou beleza. Então tentar vai falar ficar. mais baixo. Não, vai ficar. O Rafael Viana é uma pessoa que, né, a gente nem conhece. Então, a opinião dele, não sei se está valendo nesse momento. Mentira, o Rafael Viana é nosso amigo mútuo aí, que inclusive apresentou a gente, né, Google? Querido. E ele entende de reverb mesmo. Eu tenho que botar um. Mas eu não tenho fone. As pessoas já me mandaram aqui, os amigos. Eu tenho que ver onde é que tem isso. Vou te dar. O fone tem na internet, você consegue comprar. Eu te dou um de presente. Não, eu tenho na caixa do iPhone, deve ter, mas eu não tô É com porque ela. você tá há muito tempo no Ash Café, aí você tá desatualizado aí das coisas modernas, né? Você não sabe Exatamente. dessa tecnologia. Eu sou um pouco analógico. Então, mas continuando aí a coisa. Isso é bom para explicar para as pessoas, né? Que não é todo mundo que entende isso, do porquê que é bom abaixar os juros, né? Porque muita gente acha que era muito bom no governo da Dilma, quando era 14% de juros, que você tinha dinheiro lá em CDI, você ficava feliz. Para quem é um pouco egoísta, era muito bom. Quem tem algum dinheiro, ficar rendendo 14% ao ano é bom. Mas não era muito bom. Né? Sabe por que não era muito bom? Eu tenho muita experiência. O Dano Marconi trabalhou comigo num family office, que a gente trabalhava só com. Ele está assistindo aí agora. Trabalhava só com offshore, né? E aqui no Brasil tem muito essa mentalidade de que está tudo certo, está tudo seguro, né? Então está valendo deixar dinheiro em CDI porque não tem risco, né? Mas tem o risco do Tesouro, tem o risco Brasil. Né? E quando tem um governo Dilma, por exemplo, e o próximo pode ser o Haddad, aí você tem um risco, esse 14% é 14% por uma razão, entendeu? Você está correndo um risco enorme, entendeu? A economia está um lixo.
Ó, Ah, olha só. A produção, sua produção aí, na verdade foi eu nunca a usei minha isso, eu produção do nunca usei programa. isso. Para Eu vocês nunca terem usei ideia, a essa. produção do meu programa é tão sofisticada que eu já enviei um rapaz para casa do Google. Eu não sei como é que faz isso, mas tem. Peraí. Ah, deixa para lá, cara, não quero. Não, agora É eu uma vou curva de fazer. aprendizado. Então, aí tá ouvindo? Não, porque eu ainda não botei. Mas eu vou continuar falando coisa que você já sabe. É, essa coisa de risco Brasil, né, risco do país, muita gente que mora dentro do país não chega, como é que se chama, não sente o risco do próprio país, né? Ele pensa que como ele está no país, sempre deu certo mais ou menos e vai continuar dando certo. Mas vai falar isso para o venezuelano, né? Que tinha, que tinha uma inflação, não tenho ideia, que eu não estudei economia venezuelana, mas que obviamente aumentou muito e o dinheiro desvalorizou bastante. E você conversa com venezuelanos, e eu tenho muitos amigos venezuelanos que saíram da Venezuela fugidos, né? Que relatam que era muito próximo da realidade brasileira, entendeu? Era uma realidade que a coisa estava mais ou menos sempre volátil, né? É. E só que nunca caía de vez. Aí chegou uma hora com o Hugo Chávez e a coisa né, caiu de vez. Esse risco a América Latina está sempre convivendo com isso, né? Porque a esquerda está sempre, enfim, eu não sou nem, eu não estou criticando, não. Só estou dizendo o seguinte: o populismo está sempre presente na América Latina há muito tempo, né? É verdade. Parece que o Brasil está se afastando disso. O próprio Bolsonaro é populista, né? Assim, eu não acho que é um problema de esquerda nem de direita, eu acho que é um Só problema que é pro da outro América do lado, né? Sul. Mas é populista no sentido de que fala frases de efeito, né? Não necessariamente tem compromisso com fatos e com a verdade. Adorou, Eu não tô também crítico. ele adorou esse programa Renda Brasil, né? Quer continuar, ver se É, continua em 2021 para poder. As contas públicas estão muito boas, então segue mais um ano cara, aí. eu sou crítico de todo mundo, entendeu? Tipo, porque assim, para mim, governo, você sabe, você deve saber que eu sou monarquista. Para mim, governo tem que ser o povo que manda no governo e cobra, né? Cobra resultado, cobra tudo. Essa coisa de ter um presidente demagogo, entendeu? Que é papai do povo, é uma coisa que causa populismo, necessariamente causa populismo. Tipo assim, sem crítica pessoal ao Bolsonaro, nem ao Haddad, nem ao Lula, porque os políticos se aproveitam, né, do fato de que o povo responde a certas coisas, né? Então, se o povo responde a sensacionalismo, como a sensacionalismo da Globo contra o Covid e tudo mais, o povo responde a isso, então funciona. Se funciona, né, por que eu não vou usar? A única ferramenta que eu tenho para usar para me colocar no poder é o populismo, né? Então, esse é o sistema que a gente vive, infelizmente. Então, não é um ataque É, pessoal. mas voltando, sendo bem pragmático, eu acho que a queda da taxa de juros vai estimular muito o mercado, tanto o empreendedorismo quanto outras alternativas para se buscar rentabilidade de capital. Então a gente vai ver nos próximos anos, eu acho, a bolsa valorizando, quer dizer, empreendedorismo valorizando, ativos empresariais, quer dizer, cada vez mais ter um bom negócio vai ser um negócio, vai ser uma coisa de valor. Uhum. Porque quando você compara com 2% ao ano, o Heron, tudo fica muito barato, entendeu? Porque você com 2% ao ano, se você descontar a inflação e o imposto de renda, é negativo, na verdade. Mas Então não se vale a fosse em pena. termos absolutos, o cara precisa de 30 anos compostos para dobrar o dinheiro. Então acabou esse negócio de viver de renda no Brasil. É. Então eu acho que os outras alternativas e o mercado de franquias, que particularmente eu estudo há muito tempo, eu acho que vai pegar carona nisso.
Explica, né, para pessoas leigas o que é mercado de franquias. Assim, acho que todo mundo conhece meio que por alto, né? Já ouviu falar do termo franquia do McDonald's e coisas do tipo. Mas qual a diferença entre você ser dono de uma loja e você ser um franqueado de uma loja? Coisas básicas. Eu estudo franquia há muitos anos, está meio que enraizado comigo, porque meu pai teve uma rede de lojas de auto center há muitos anos atrás e tinha e ele optou por expandir via franchise na época. Aham. E a rede cresceu com franchise, quer dizer, tinha lojas próprias, mas também tinha muitas lojas franqueadas. E a gente, quer dizer, eu vivenciei na prática o que é ser um franqueador, quer dizer, o que é lidar com um franqueado, quais são os problemas que isso acarreta, e ao mesmo tempo o lado bom, que é você crescer uma marca, quer dizer, tudo que o... Mas franquia, basicamente, é você conceder o direito de uso de uma marca e fornecer a esse concessionário know-how, mercadorias, tecnologia, consultoria, para ele errar menos. Entendeu? Ou seja, porque... um sistema completo. Você tem a pessoa entra com o operacional, né, gerencia a loja e entra com risco também, né, de investimento e tudo mais, e por isso te dá um prêmio, te dá uma porcentagem dos ganhos de alguma forma, para receber a popularidade da marca e o sistema já pronto, né, o sistema já testado de algo que funciona. Tá certo, mais ou menos? Exatamente. E outra coisa, no sistema, o empreendedorismo por conta própria, quer dizer, quando você vai lá, tem uma ideia e resolve montar um negócio, a tua chance de errar, a taxa de mortalidade é em torno de 70%. Sim. 80%. Então, essa é a taxa de mortalidade média de um empreendedor indo por conta própria. Quer dizer, já se ele optar pelo sistema de franquias, a taxa de mortalidade cai para 5%. Então, ele passa a ter 95% de chance de ter êxito. Então, inverte essa conta. Quer dizer, a chance do sistema de franquias... Espera um instante. Porque já passou do proof of concept, né? Já passou da fase de proof of concept, de prova de conceito, sei lá como é que fala em português. Geralmente uma marca ela já é consolidada, né? Ela já tem um público cativo, quer dizer, quando ela mais ainda do que proof of concept, na verdade, é um conceito de já estar estabelecido dentro do mercado, né? Já está gerando renda. Quando ela está replicando o modelo de sucesso em outro lugar, o franqueador geralmente te diz, olha, nosso público é classe B, ticket médio de R$100, né? Se você colocar nesse lugar, a tua chance de sucesso é grande, porque esse lugar tem as mesmas características das unidades que já deram certo. Então, a tua chance de erro cai muito. E quais são os riscos das franquias? Assim, tem franquia que é muito cara, que é muito difícil você ter sucesso com ela. Quais são os riscos de franquias? Quais são os problemas? Olha, isso vai do tamanho do bolso, né, o Heron? Então, depende do apetite de cada um para investir. Tem uma franquia McDonald's hoje não é menos de R$3 milhões. E é dificílimo você conseguir, porque nos últimos anos a franqueadora fez um movimento de comprar unidades próprias para fortalecer a receita de uma empresa matriz chamada Arcos Dourados, que é a dona do McDonald's na América Latina, é a master franqueadora para a América do Sul. Então, hoje é difícil ser franqueado do McDonald's. O Burger King também, que abriu capital recentemente, ele tem optado muito por loja própria. Mas também pode dar chance, mas são franquias caras, essas franquias de fast food, você entende? Mas uma vez que você tem esse capital, você tem menos risco, porque é muito caro, ou qual que é o problema disso? Porque eu tenho amigos... Não, a relação de preço com...
a relação do investimento só tem a ver com a rentabilidade, não tem muito a ver com o risco. Você pode ter uma franquia de R$100 mil, que é uma franquia barata, e ela pode te render bem ou pode quebrar. Da mesma forma que, agora, o McDonald's, um Burger King, é mais difícil disso acontecer, né? Porque eles têm umas equipes que estudam muito ponto, estudam muito localização. Aham. Porque franquia de varejo é ponto comercial, né? Franquia de varejo é ponto comercial. Mas uma vez que você paga a franquia, né? Se você está falando de R$3 milhões para o McDonald's, você não tem que pagar um tributo constantemente para eles, não? Não, 3 milhões é, por exemplo, a montagem da loja. Você fica com a loja toda pronta. Aham. Depois, E aí, obviamente, eles vão te cobrar um royalty em relação ao faturamento. Mas é isso que eu quero dizer, mas esse royalty não é demais, porque eu já ouvi falar que entendeu, que era um pouco difícil sustentar um McDonald's, por exemplo. Não, isso é praxe em qualquer franquia, quer dizer, eles vão te cobrar o royalty e eles vão te fornecer a mercadoria. Mas varia esse royalty, né? Depende da negociação. Geralmente é um percentual fixo. Cada franquia tem um percentual que varia entre 3% e 6%. Ah, só pequeno. O Subway no Brasil é 8,5%. Eu acho que é a franquia mais cara em termos de royalty é a Subway. Mesmo? Ah, não sabia que era. Não é tão puxado assim, não. Não é barato, porque se você pensar que é 8,5% do bruto. Então, se você faturar 200 mil por mês, ele tem que te pagar 17 mil para a franqueadora. E ele ainda vai te indicar os fornecedores, quer dizer, quem fornece o pão, quem fornece os frios, quem fornece as máquinas, quem fornece as embalagens. E aí é o CMV, que é o custo de mercadoria vendida, que é o faturamento. Que é o custo mais alto. Quer dizer, quanto custa para você vender aqueles produtos? Esses tem que ficar de olho bem em cima. O Viana está falando, sendo que é do faturamento, né, do inicial, né, do bruto, no final das contas pode ser mais da metade do resultado. Então é como se você estivesse como se tivesse um sócio, né, majoritário praticamente, né, dentro da empresa. Não, o que você não vai pega ser um para sócio você. majoritário, porque essas franquias costumam dar de 12% a 18% de lucro líquido. Você vai trabalhar no Simples Nacional, que é um regime de tributação para quem fatura até R$4,8 milhões por ano. Então, até 400 mil por mês, você está num regime simples que você paga até 11% do bruto de impostos. Depois disso, ou você cria um outro simples no nome de outra pessoa da sua confiança, que se faz muito isso no nome da sua esposa, ou no nome da sua mãe, ou então você parte para o lucro presumido. Não, mas o que isso tem a ver? Que assim, eu tô perguntando que assim, se você abriu uma franquia, o McDonald's, o Subway cobra 8%, né? E você só está ganhando 12%, né, do faturamento. Então, se ele está ganhando 8%, você está ganhando 12%, ele está aí com 40%, teoricamente. 40%. 8 sobre 20. Então você tem um sócio de entendeu? Que você tem 60% e tem 40%. Mas peraí, o combinado não sai caro. Ele te avisa isso antes. Não, eu não estou falando disso. Estou falando só que é interessante para o franqueador. Eu não tô fazendo propaganda contra franquias. Eu tô falando assim para a gente entender, porque às vezes a gente entende metade da história, né? E pô, quando você me falou que é 3% a 8%, né? Eu achei bom, mas aí você falou, pô, do bruto. Aí o resultado é mais ou menos por aí também. Então você vê. Na verdade, tem franquias que não cobram royalty, mas elas cobram, elas vendem os produtos para você, elas são uma indústria. Tem que pensar um exemplo. Herbalife. Não, Herbalife não é franquia, é venda direta, né? É pirâmide. Mas, por exemplo, a Cacau Show, que para mim é o maior exemplo de sucesso que eu vi no mercado de franquia nos últimos anos, que é impressionante o que esse cara conseguiu fazer. Eu conheci ele há muitos anos atrás, começando pequenininho, o Alexandre Costa. Uhum. Esse cara, ele enxergou que a Copenhagen ela atuava para uma classe muito alta, a classe A. E ele achou que havia espaço para um chocolate
presenteável, que é o que eles vendem, um presente em forma de Aham. chocolate, mais barato. E ele deu um baile na Copenhagen, entendeu? A Copenhagen não consegue passar de 500 lojas ou 400 lojas, ele já está com 2.500. Quer dizer, ele engoliu a Copenhagen em questão de 10 anos, começando com uma única loja, e ele partiu para uma fábrica. Desculpa, qual é? Eu não peguei o nome da... Cacau Show. Ah, Cacau Show. E Cacau Show também funciona como presente, chocolate presente? É uma rede de chocolateria presente. Eu acho que a Mas maioria... é mais barato, né? Não? É, exatamente, metade do preço. Ou um terço da Copenhagen. Quer dizer, então ele tem 2.400 lojas, acho que é isso, e das quais ele fornece para todas elas, porque ele é o dono da fábrica. Uhum. Olha o negócio que o cara entendi. construiu. Ele optou por uma outra metodologia, que era de distribuir Então, produto e não ter... Qualquer bombom que venda lá na ponta, numa loja no Amapá, desse tamaninho, está saindo da fábrica dele. Então é assim E que a o Copenhagen franqueador, no caso da Cacau Show, ganha. Entendi, mas a Copenhagen, por exemplo, tem o mesmo modelo? Tem o mesmo modelo, ela tem fábrica. Só que é mais também. caro. É o triplo do preço. Obviamente, a Copenhagen tem mais dificuldade de crescer em número de lojas, mas ela tem uma margem melhor. Porque é muito mais caro. Você vê por quilo o chocolate da Copenhagen, faz uma conta de quilograma de chocolate da Copenhagen, é 200 pratas, 300 pratas, quilo. Cacau Show é 80. E a embalagem é um pouco mais bonita também. A embalagem é mais bonita, o produto é mais saboroso, dizem que o produto tem mais cacau, enfim, tem menos gordura hidrogenada, é um produto de melhor qualidade. Mas você paga por isso também, né? Aí a Valéria está dizendo que a Cacau Show tem a mesma qualidade. Ela deve consumir os dois, deve ser uma boa. Olha, Valéria, gosto não se discute. Gosto não se discute. Mas não deve ser a mesma qualidade porque a diferença de preço é gritante. Entendeu? Mas não, cara, não necessariamente. Tem muita coisa aí de baixa não tipo, pela na diferença moda. de preço. Na moda, por exemplo, você vê camisetas, né? Camiseta da Gucci, sei lá, vendendo por $200 e a qualidade é melhor do que uma Hering, né? Eu não entro nessa loja. Nunca entrei. Compro roupa na Walmart quando estou nos Estados Unidos ou na Costco. Compro calça jeans a $10. O Guga tá falando isso, mas ele é um dos caras mais suíçamente vestidos do Rio de Janeiro, senão... Porra, a minha camisa aqui, não? Porra, minha camisa é Fruit of the Loom. Sei lá, não uso nada caro. Porra. Mas você usa roupas que não são clássicas cariocas, né? Eu não te vejo como carioca comum, até achei que você era... eu não sigo o rebanho, fora. É diferente. Eu não sigo o rebanho, porque virou uniforme esse negócio de para sair de camiseta preta, calça jeans toda justinha no corpo. Pô, você olha, de 10 caras, 9 estão assim. Pô, eu me visto como eu gosto, se for mais confortável. Eu adoro me vestir como todo mundo se veste. Eu sou a pessoa que mais segue o rebanho. A primeira coisa que eu fiz aqui no Rio de Janeiro foi ir pra praia e fazer anotações. Eu tô fora do rebanho, pô. Eu me visto como eu gosto. E só coisa barata, pô. Eu não compro Oscar, eu não compro Richard, não compro, porra, nenhuma marca dessas caras. Porra, esse otário, pagar 300 prata numa camiseta, pô. Meu amigo Dan Marconi tá falando que gosta da Osklen, cara. Como é que você é italiano, cara? Como é que você gosta da Osklen? Coisa de mau gosto. Pô, a Osklen tá quebrando. Fecha uma loja atrás da outra, pô. Aliás, a melhor venda que foi feita foi o dono da Osklen vender a Osklen. Pô, é melhor do que vender camisa, do que vender bermuda. Ele foi vender a porra da rede. Ali ele vendeu bem. Mas o Rio de Janeiro precisa, voltar a ter um pouquinho de classe, né? Você vai aqui pros... eu não tô falando assim de ser snob, não. Tô falando de, ter um pouquinho mais de dignidade. Você vai para você ver gente que... Não é questão de classe social. Tô falando de todas as classes. Sobretudo a classe que mais ganha, né? Que mais mal se veste, né? Aqui no Rio de Janeiro. E você não, você apesar de você estar falando aí que suas marcas são simples, pelo menos você tem direitinho, roupa social, bom gosto.
Tudo barato, não compro nada caro. Compro na Hering, quando viajo, compro na Costco, na Walmart, tem umas camisas bonitas, $10, porra, veste bem. Mas você acha importante isso? Tipo, isso é uma coisa que é um assunto mesmo, assim, o Rio de Janeiro é um lugar, assim, que meio que chutou o pau da barraca, assim, né? Tipo, Ô, Heron, deixa eu te falar, perdeu um pouquinho. eu nunca segui rebanho. Há 10 anos atrás, ou mais, eu gostava de usar umas camisas floridas. Porra, quando eu era confortável, tinha umas estampas legais, tipo Havaiana. O nego devia me achar um personagem diferente, porque eu usava aquelas roupas. E eu sentia que tinha um pouco das pessoas olharem e falar, pô, esse cara se veste com essas camisas diferentes. Hoje em dia, 10 anos depois, essa merda virou moda. Você anda pela rua ali, todo mundo tá com uma camisa florida. Aí eu parei de usar, porra. Entendeu? Agora virou moda. Você vai, de cada 10 caras, você vai ver. Eu não fico observando os outros, mas você vê camisa florida pra caralho aí na rua. Então, É verdade. Os eu acho que hipsters, né, em Botafogo. essas coisas vão mudando, né? É. Eu lembro disso também. Eu também gostava de camisa florida. Eles roubaram. Eles Hoje em roubaram o dia, mas conceito. os caras usam camisa florida justinha no corpo. É uma merda. Pô. Aí parece Aí falta botar um brinco no ouvido, porra. Tem que saber usar essa porra. Tem que ser folgada, porra. Né? Tem que Não ser sei, cara. folgada, tipo havaiano, pô. O cara tem que ser. Senão o cara fica todo. Cara, eu gosto das coisas bem na medida certa, sei lá. Roupa pra mim pode ser também folgada demais. Eu acho muito. Parece que você tá, entendeu? Usando a camisa do seu irmão mais gordo, sei lá. Alguma coisa assim. Mas vamos voltar para franquias que eu acho que a gente vai sair melhor do que na moda, cara. A não ser Eu se acho. a gente falar de franquia de moda. Eu até sei um pouquinho. Eu fui casado com uma franqueadora de moda, né? Então, Você foi. Qual era a marca? não vou falar aqui, não vou falar Tá certo, tá certo. Um em dia você me público. conta. Um dia você me conta. E, assim, é uma margem pequena, né? Moda, né? Ainda mais hoje em Depende, dia. depende da grife, né? Se você Não, pegar claro, tô uma falando marca aqui. cara, tipo uma Richards, tipo uma. Esses caras marcam 5, 6 vezes, né? Mas vendem Dizem, menos também. dizem, eu não sei. Dizem que a maior margem está na joia. Vivara, Monte Carlo Joias, Antiga Natura. Diz que A Gasterne é H, franqueador? não é franqueador, mas diz que esses caras marcam 6, 7 vezes. Quer dizer, compra o produto por R$1, vende por 7. Pô, achei que era até mais que isso. O Não, mercado de 20%. alimentação, em geral, fast food, pizzaria, que é uma margem boa, eles conseguem fazer de 3 a 4 vezes. Então, o CMV vira 1/3 ou 1/4 do faturamento. E mesmo assim, sobra dinheiro, sobra 15 a 20% de margem líquida. E qual é a sua história da startup de advogados que você fez? Como é que foi esse evento aí da sua vida? Durou quanto tempo? Como é que você entrou nessa? Como é que você saiu dessa, né? Que mais os empreendedores assistindo aí, ouvindo, estão querendo saber como é que você sai fora de um negócio desses, né? Que é Eu o famoso peguei exit. Foi um caso totalmente diferente, porque se você analisar as startups de um modo geral, o ecossistema de startups, o Heron, ele é feito para o fundador sair por último. Ele vai se diluindo. Quer dizer, vai entrando investidor, aporte novo, e o cara que estava lá desde o começo, ele não sai. Ele vai sempre ficando. O dia que a empresa for vendida de um modo geral, ele sai, lá no final. Mas enquanto precisar de dinheiro para aporte, ele está dentro. Eu, por acaso, não vou dizer que dei sorte, porque o negócio não continuou comigo, pelo menos, mas eu bolei um negócio de aproximar advogados de clientes por
por necessidade de motivo. Vou te dar um exemplo. Você é casado, quer se separar da sua esposa. Vamos dizer que você é um cara que não tem muito acesso a advogado, não sei o quê. Não... Aí você entrava no meu sistema e falava, ó, explicava o seu caso. Falava, ó, meu nome é Heron, tal, sou casado há 5 anos e o casamento não deu certo, eu preciso me separar, eu tenho um apartamento, a gente comprou juntos, tem que dividir, bababá, bababá. Pô, como é que eu te contei minha história? Porque tudo bem que eu tenho muito acesso a advogado, mas eu fui casado 5 anos e comprei um apartamento juntos. A gente vai por estatística, né? Tendência é essa. Você me descrevia aquilo tudo. E eu pegava aquilo lá e mandava para todos os advogados que eram da área de família na sua cidade. E aquilo ia parar num mural interno. Entende? E os advogados que viam o seu caso, eles passavam a se comunicar contigo. E aí você ficava com 5, 6 opções de advogados que responderam como é que eles procederiam. O que você achasse melhor, você passava a mão no telefone e ligava para ele. Ou mandava um e-mail, ou mandava um WhatsApp. Quer dizer, a gente fazia a conexão. Uhum. E quando eu tinha uns 300 advogados clientes trabalhando no site, quer dizer, e estava tendo todo dia muita demanda de pessoas com problemas, tanto problema de consumidor, quanto problema de família, problema, enfim, dos problemas mais diversos que você possa imaginar. Eu, um dia, fui num restaurante com um amigo almoçar. Aliás, esse amigo está aqui assistindo a live, é testemunha. Você não está mentindo, né? Que isso aconteceu de verdade. E eu sentei nesse restaurante com esse amigo para almoçar e chegou um cara lá que eu sabia que era um empresário, um investidor, que era meu conhecido, não era meu amigo. E perguntou, Guga, o que você está fazendo da vida? Isso deve ter uns 4 ou 5 anos. Falei, olha, eu montei uma plataforma assim, assado, para ajudar pessoas a resolverem problemas com advogados. E aí ele falou... Bom, para mim não está fazendo eco não, tá? Só para te dizer, estão falando que tá dizendo ele eco. Falou... Pode continuar. Não, Viana, foi em 2014. Isso. Ele falou, quanto que você quer pela empresa? Quanto você acha que vale o seu negócio? Aí eu olhei para ele e falei, eu acho que vale X. Aí ele você falou para mim... Você não vai revelar aqui na live para não chover proposta de casamento depois no seu inbox. Quem dera. Dinheiro acaba. Pô, não precisa também acabar com as propostas. Podia ter deixado um mistério. Sobrou algum, pô. Ô, Heron, ele falou, quanto é que você quer? Pela metade. Eu quero comprar metade do seu negócio. Depois que eu comprar, a gente vai investir junto para fazer esse negócio crescer. Eu falei, eu quero X. Esse meu amigo estava na mesa e falou, tá comprado. Você ganhou um sócio. Eu nem era amigo do cara, eu não conhecia o cara direito. Quer dizer, eu era amigo de obas e olás. Você entende? Eu dava oi, bom dia pro cara. Ele olhou para mim e falou, você acabou de ganhar um sócio. Fechou, liga para minha secretária amanhã. Ela vai preparar como é que vai pagar isso para você. E nós vamos fazer um novo contrato social, 50-50, blá, 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 blá. E aí ele passou a investir para o negócio crescer. E nós pulamos de 200 ou 300 advogados para 2.000 advogados em questão de 3 meses. Ele capitalizou a parada, né? E passou a chover proposta. Agora sim, chover proposta de problemas. De gente com necessidade de separação, problema de consumidor, batida de carro, briga contra o seguro. Enfim, o que você possa imaginar aparecia lá. Eu nem me lembro, tinha histórias engraçadas. Mas que a gente não podia revelar. Mas até que 2 anos depois, eu vou te resumir mais ou menos, porque
Mas nós tivemos um desentendimento societário Uhum. e Quem ou eu nunca? continuava ou ele continuava, entendeu? Ele resolveu continuar e tomou o resto da minha parte e deu para o irmão dele. Ok. E eu não tomei mais conhecimento do que aconteceu. Parece que fechou. Eles tiveram uma série de problemas. Esse cara tinha outros empreendimentos. Mas a ideia era muito boa, quer dizer, cresceu muito num curto espaço de tempo. E eu tive uma saída muito rápida, quer dizer, porque eu Sim. saí totalmente do ecossistema natural das startups, que é você fazer round de investimentos. Sim. Mas durou quanto tempo? Até chegar 2014, quando ele entrou como sócio, você já tinha quanto tempo de empresa? 6 meses. Foi curto. É, meu, caraca, esse é o recorde dos recordes de exit. Não. Eu saí um ano depois com Não, ele. Eu fiquei não, um mas ano tá com ele bom, não, ainda. mas primeiro ele comprou 50%, então já te deu um exit que é metade de muita gente já considera uma espécie de exit, né? Uma empresa E maior diferente da comprar uma média de grande parte da mercado, empresa. eu botei algum no bolso, coisa que ninguém põe, porque eu botei algum no bolso na primeira venda, coisa que ninguém põe. Isso não é mérito meu nenhum. Eu só Sim, pô. estou dizendo que foi uma operação Não, não você estava bem cartesiana. vestido. Você estava Foi bem uma, vestido na reunião, tal. foi O cara uma botou fé. operação não cartesiana, não ortodoxa desse mercado, porque esse Sim. investidor era um cara totalmente fora disso. Ele não sabia como é que funcionava, nem eu sabia que estava aprendendo. Entendeu? Mas hoje os valuations aí dessas startups é uma loucura, né? Realmente, em 2014, né, a coisa ainda era bem nepotista, era bem elitista, tinha poucas pessoas, ainda não estava nessa fama toda, né? Foi um pouco depois, aí, 2016, 2017, que começou a ter esse boom de startups e o Brasil entrou nesse jogo, né? Quando eu vi por exemplo, você pega essa Stone de pagamentos, maquininha de pagamento, a empresa valendo 16 bilhões de dólares, a gente se questiona, né? Até que ponto isso é real? Até que ponto existe um boom aí? Uma Porque, bolha, né? porra, valer 100 bilhões de reais, 100 bilhões de reais, uma empresa que é adquirente de pagamento de cartão de crédito e que Não, mas não é é porque líder assim, de mercado, não é líder de mercado. porque eu acho assim, nessa questão é muito delicado isso, né? Porque muitas supostas bolhas viraram bolhas maiores. No final das contas é tudo bolha, né? Quando você for analisar mercado, sempre existe um momento de deflação em algum Eu não momento, sei, eu nem acho que que tudo é uma demore questão, 300 anos. tudo é uma Entendeu? questão de múltiplo. Quantas vezes lucro tá se pagando? Quer dizer, o mercado, como está pagando um múltiplo muito alto, ele está acreditando que essa empresa vai crescer muito Tá para certo, poder não, mas justificar. isso é uma metodologia de análise econômica. Mas isso aí existe, é claro que isso aí é uma forma de você correr menos ou mais risco teórico, né? Mas muitas vezes isso ultrapassa, né, essa Vem equação cá, só e um vai para instante. outro lado. Eu estou fumando charuto sozinho? Ah, não, eu só esqueci de fumar o meu aqui. Mas que charuto você está fumando aí, by the way? Eu estou fumando um Coíba que eu ganhei de presente de um amigo meu, que me deu uma caixa esse final de semana. Você está falando que vai me dar um faz 3 Não, meses. tem um separado aqui para você. Eu vou até pegar a caixa para te mostrar que foi um presente de um amigo. Peraí. Mas voltando sobre o assunto Olha que da, presentão. Isso tem que ser um bom amigo para dar, né? Olha lá. Olha é que delícia. o como é que fala? É o Berrive, Coíba, é o Coíba Esplêndido. ah, Ganhei de presente, porra. E aí, tô aqui fumando, tem um separado para você. muito grato. Estou ouvindo isso 3 meses, mas eu continuo grato 3 meses. Não, já é a segunda caixa que eu ganho de presente de pessoas diferentes. E, porra, mas tá aqui. O dia que você quiser, tá aqui. O dia que a gente estiver junto. É o Juca Adestrador, que entrou um Juca Adestrador aí, mas vamos falar o nome verdadeiro, não? Então, aí, mas o que eu quero dizer é o seguinte, que, tipo assim, se você olhasse para o Império Britânico, quando o Império Britânico era dono de 2/3 do mundo,
você podia pensar, pô, é volátil, né? A coisa vai estourar a qualquer momento. E se você fizer certas análises, né, de matemáticas e econômicas, você ia ver que a coisa estava muito inflada. Mas ainda cresceu durante muito tempo. Aí, chegando ali perto da Primeira Guerra Mundial, depois perto da Segunda Guerra Mundial, a Inglaterra foi estourando muito rápido. Só que ela durou, né, esse Império Britânico, essa potência durou uns 300, 400 anos, né, dependendo de como E essa você potência considera. criou a família mais poderosa do mundo. Você sabe a história como é que a família Rothschild... Pô, se eu sei, eu sou o maior especialista da família Rothschild do Brasil, pô, eu sou Você PhD em sabe Rothschild. como é que eles ficaram do jeito que eles ficaram? Sei, mas você vai me contar, conta aí. Então eu vou contar, não para você, vou contar para os ouvintes aí. Uhum. Aliás, eu ouvi essa história há uns 2, 3 semanas atrás, achei do cacete. A guerra, você vê como informação é tudo no mundo dos empreendedorismo. Na guerra de Waterloo, a família Rothschild teve com uma semana de antecedência a informação Na de Batalha de que, Waterloo, né? Em Guerra Napoleônica. de que o Napoleão tinha perdido para a Inglaterra. Mas eles, como souberam da informação com uma semana de antecedência, eles espalharam na Inglaterra o contrário, que o Napoleão tinha ganhado e estava indo para a Não, olha Inglaterra. só, calma aí. Isso aí antes de você terminar a história, existe essa história, e muita gente pensa que isso é verdade. Mas não é exatamente assim. Mas conta a história, depois eu vou Pelo explicar menos foi como isso é que que foi. me contaram de Não, isso duas é uma fontes história, diferentes. é uma história popular. Existe mesmo. Né? Muita gente, entendeu, Quando pensa que chegou isso a é. informação verdadeira uma semana depois, eles já tinham comprado um terço da Inglaterra, porque todo mundo colocou tudo à venda barato, achando que o Napoleão ia lá tomar a Inglaterra. E eles botaram os prepostos, uma espécie de um laranja deles, para sair comprando. E compraram, e se tornaram o que eles se tornaram. Então, assim, eu acabei de ler um livro que chama The House of Rothschild, né, que é a primeira biografia autorizada da história da família, né, que eles gastaram no século XX uma fortuna incalculável para se tornar anônimo, né, para as pessoas não saberem quem eles são, porque eles tomaram muita responsabilidade própria pelo Holocausto, por muito antissemitismo que tinha no mundo, por ter se exposto demais, né? E realmente existem inúmeras histórias sobre eles que é fruto de antissemitismo. Entendeu? E essa aí provavelmente é uma dessas histórias, porque não foi exatamente assim. O que acontece é o seguinte: como eles tinham 5 irmãos, né? O Meyer Amschel Rothschild, que era o patriarca da família, teve 5 filhos que espalharam na cidade de Londres, Paris, Amsterdã, Frankfurt e, e Nápoles. E fizeram o primeiro banco internacional de troca de bonds, né, de títulos governamentais. Deixa eu só dar um abraço aqui para o meu Taboacinho, que é um grande amigo meu, que eu me hospedei na casa dele lá em San Diego, me recebeu lá, porra. Valeu. Saudade tua, Taboacinho. Valeu, abração, Taboacinho. Aliás, tem que contar minhas histórias de viagens, pô, tem uma porrada de história boa, e o Taboacinho passa por uma dessas. Bota fé. Aí o Meyer Armstrong Rothschild tinha esses 5 filhos, espalhou, fez a primeira franquia, né? A franquia, mas espalhou bancos pela Europa inteira. E realmente eles pegavam dinheiro de uma nação e emprestava para outra nação, e começou essa coisa de banco internacional pela primeira vez na história. O que acontecia, porque eles tinham essa rede de irmãos espalhados, e não só aí, eles tinham muito finder, né, muita gente pela Europa ajudando eles, tinha uma rede enorme de pessoas emprestando dinheiro, pegando emprestado, etc. e tal. Eles tinham que ter o sistema de correio mais eficaz que existia, muito mais eficaz do que as nações tinham, por exemplo. Então, o que aconteceu na Batalha de Waterloo, de fato, eles souberam do resultado da Batalha de Waterloo antes E se aproveitaram disso. Se aproveitaram do fato. Então, eles tinham bancos tanto em Paris quanto em Londres. E, imediatamente,
eles venderam tudo de Paris e compraram tudo de Londres, entendeu? Porque entenderam que a França ia se desmoronar nos próximos meses, entendeu? Então eles sim ganharam muito dinheiro na Batalha de Waterloo, mas não foi porque eles espalharam que perderam a guerra. Isso aí não tem evidências nenhuma histórica disso, né, que eles espalharam a notícia, porque isso aí é fraude, é um fraude muito sério, né? Mas eles sim tinham o sistema de correio mais eficaz do planeta, porque eles viviam disso, né? Eles viviam de saber antes das coisas. E realmente o banco deles da Inglaterra soube antes do governo inglês que hoje isso não seria possível com a internet. Que, né? O Lord Wellington tinha ganhado a Batalha de Waterloo. Então, de fato, teve esse evento, né? E, by the way, ele não foi o evento que fez a fortuna deles, não. Foi um evento que eles ganharam dinheiro. Mas também houve uns... na biografia descreve isso. Um exagero grande. Eles ganharam, na verdade, nas guerras napoleônicas, eles ganharam muito dinheiro. Porque tinha coisa do tipo... não conseguiam pagar as tropas inglesas que estavam no sul da Espanha, porque não tinha a mesma moeda, etc. E já que eles tinham banco em todo lugar do mundo, eles davam ouro e pegavam dinheiro emprestado do governo britânico, então eles ganhavam dinheiro em guerra de verdade. Só que na Batalha de Waterloo foi muito exagerado, né, para poder espalhar antissemitismo. Então é uma justificação histórica. Esses caras são empreendedores e banqueiros judeus há muitos anos. Né? Você diz os judeus no geral ou a família Rothschild? Não, a família Rothschild. Desde 1820 tem banco, né? Então eles realmente... eu gosto muito deles. Eles são... eu baseio muito princípio, né, a partir dos princípios deles. Vale a pena esse livro, mas eu recomendo aí para todos. Qual é o The House of Rothschild. Em inglês é The House of Rothschild, né? A casa de Rothschild. Que é a única que existe, a única biografia autorizada que é comissionada pela própria família. Eu estou lendo tem agora, cartas. Estou terminando de ler o Sapiens. Do Yuval Noah Harari. Pô, mas que livro, hein? Porra. Que livro. Estou quase conseguindo ele para uma entrevista. Estou falando com o assessor dele, a gente está negociando uma coisa aí. Que livro, hein? Porra. Que cara lúcido. Muito bom. Que cara com pensamento fora do rebanho, fora da caixa. Impressionante que esse cara conseguiu sintetizar a história, enfim, do ser humano. Caralho. Impressionante. E por que você gostou? O que te tocou no livro ainda diferente não terminei, de outros? Eu estou mais ou menos nos 60%. Mas eu acho que é impressionante, quer dizer, como é que coisas simples, quer dizer, como é que o trigo, o plantio de trigo tem a ver com a criação de metrópoles, por exemplo. Quer dizer, que antigamente ele fala disso do início da agricultura, né? Antigamente o ser humano ele era itinerante, nômade, ia caçando, ia... Quando ele descobriu a plantação, quer dizer, tudo foi criado ao redor do plantio. E o plantio mais importante naquela ocasião era o plantio de trigo. Né? Uhum. Então, como é que coisas que a gente nunca imagina são berço e origem da civilização? Total. Isso, para mim, esse é um assunto até que a gente pode fazer uma live inteira sobre isso. E também, Heron, hoje se fala muito em preconceito, em divisão de classes, em divisão de raças. E realmente isso tudo é atual, mas isso já existia lá atrás com muita força. Você vê o seguinte, quando começou o que eles chamavam de democracia, eles diziam o seguinte, pode participar da opinião pública ou do voto todos, exceto mulheres, exceto negros, exceto trabalhadores do campo, quer dizer, já existia uma coisa horrorosa de divisão, quer dizer, era totalmente excludente a sociedade, quer dizer, não é uma coisa que existe há pouco tempo, isso quer dizer, o berço da civilização é excludente. E eu acho que
foi melhorando ao ponto que nós estamos hoje, que ainda é muito questionável isso tudo, né? Bom, Guga, a gente tem aí 3 minutos aí para palavras finais. Acho que você está terminando já com uma mensagem já bastante profunda aí, depois que a gente. Mas vamos amarrar tudo de alguma forma. A gente falou de franquias, falou agora do berço da civilização e como uma pequena mudança de tecnologia, né, que foi a agricultura, por exemplo, que assim, obviamente a gente vê hoje em dia retrospectivamente que não foi pequena, né? Mas assim, na prática é pequena em termos de costume, né? Você tem um costume nômade, você está andando por aí você fala, pô, agora eu vou começar a montar cidades, né? Porque faz mais sentido ficar aqui, onde eu conheço o clima, onde eu conheço as estações, e isso deu vazão à astronomia, deu vazão para toda a civilização moderna que a gente tem hoje. E, bom... E uma coisa que fica muito claro no livro, e que isso é fundamental para o empreendedorismo, quer dizer, é a noção de time. Quer dizer, o ser humano ele sempre teve a consciência de que ele era um ser fraco. Quer dizer, como é que um ser humano sozinho podia ir para um campo e encontrar um leão, ou encontrar um gorila, ou encontrar um urso? Quer dizer, se ele não trabalhasse em conjunto, ele não tinha como ter dominado o mundo da forma que dominou. Quer dizer, então, a noção de equipe também vem lá de trás. Quer dizer, e hoje você vê o maior empresário do Brasil, quem é? O Jorge Paulo Lema. Esse cara, de 10 palavras que ele fala 7 palavras sobre time, sobre pessoas, sobre, pessoas cooperando, quer dizer. Então, eu acho que no empreendedorismo, franchising, a coisa mais importante é cooperação de time, equipe, pessoas. Então, isso é muito. Isso está acima. E a gente vê no empreendedorismo, né, para terminar com essa mensagem positiva, no empreendedorismo, sobretudo empreendedorismo moderno, tem uma certa bolha de tecnologia. As pessoas estão investindo muito, né, em apps, em mudanças tecnológicas e tudo mais, mas como você está falando, só isso não adianta. Com o objetivo de substituir o homem. Só que a gente sabe, a gente que já teve empresa, já trabalhou com empreendedorismo, tudo sabe que no final das contas você tem que fazer negociações, você tem que se dar bem, né, com pessoas, independente de ser uma equipe grande, pequena, sócios. Existe um fator emocional aí que o computador não consegue capturar, né? E também você vai ter que ter consumidores. Eu não sei até quando. Porque a inteligência de qualquer jeito está aí. Mas mesmo assim você vai ter que ter. Aí é uma questão aí se a inteligência artificial vai ter aquela coisa de passar dessa coisa humana, né? Você vai conseguir chegar nesse. Eu acho que isso é muito para frente. A gente ainda tem uns 15, 20 anos para fazer bons negócios, crescer, quer dizer, pensar em empreendimentos bacanas. Mas depois disso, tem uma teoria que diz que as grandes empresas de tecnologia vão dominar o mundo e todos nós vamos trabalhar para eles. Eu não sei. Eu tenho muitas opiniões sobre isso, mas acho que a gente vai começar outro. Serão os robôs. Outra live. Vamos deixar esse mistério no ar e outro dia, quem sabe, a gente fala só sobre isso. Inclusive, é um assunto que me interessa muito. Eu até gostaria de chamar aqui um futurista, um futurólogo, né, para conversar um pouco. Essa conversa depois para os amigos do Google que estão assistindo aí, para os nossos seguidores também. Depois vai para o podcast no Spotify. Então vocês podem ouvir depois, podem espalhar para a família, podem, né, para quem tem franquias, para quem é franqueador, para quem é robô. Eu vou dar a última mensagem. Posso dar a última mensagem sobre franquia? Claro, por favor. Eu acho que o mercado de franquias tem aí crescimento contínuo para os próximos anos. Quer dizer, nós vamos ver o mercado crescer consistentemente, quer dizer, muito em função da queda da taxa de juros e do espírito empreendedor do brasileiro. Quer dizer, quanto maior o nível de desemprego, maior a busca por alternativas de empreendedorismo, e o mercado de franquias tende a se beneficiar desse processo. E ver gente tirando dinheiro de poupança, tirando dinheiro de renda fixa e montando negócio.
E Guga, você faz consultoria desse tipo de coisa, não? Você, tipo, se o pessoal quiser saber mais, pode te procurar? Ou Olha, você tem hoje em dia eu não faço, é mais não é bem um hobby, mas eu sou um estudioso disso, eu não me atrevo ainda. Mas eu converso no amor com quem quiser montar um negócio, quem quiser pensar uma coisa. Eu tenho um projeto aí meu disso pro ano que vem, mas é coisa para outra live. Entendi, você não está anunciando agora. Mas você quer anunciar alguma coisa que você está fazendo para o pessoal Não, não, procurar ou você está tranquilo? vem Te coisa procuro no aí Ash nessa Café. área, vem coisa aí nessa área de franchising. Tem coisa por vir, beleza. Tem Então, coisa por vir aí para mim. fique com esse nome na cabeça, Gustavo Studart, que, Não, que nada. 2021 Eu só vai aprendo, bombar. estou sempre aprendendo contigo, com vocês, com todo mundo. Que E isso, Hugo. compartilhando aprendizado. Agradeço muito aí pela sua humildade, Ó, pelo seu carinho. Você sempre foi muito generoso, muito tamo amoroso aí junto. com os amigos. E, pô, valeu por aceitar o convite, foi uma conversa ótima. E é isso, a gente se vê no Acho Café. Tamo junto. E você agora tem um Coíba aqui te esperando pra gente fumar um junto aqui. Foi presente, mas eu vou te representear. Beleza. Obrigado por tudo. Valeu, namastê para você também. Valeu, tudo de bom, boa noite.